Aconselhamento, terapia, psicoterapia. Vamos combinar. Quem nunca ouviu esses termos e ficou se perguntando: tá, mas é tudo a mesma coisa? Parece um nó na cabeça, mas olha, não precisa ser. Hoje a gente vai focar em um deles, o aconselhamento psicológico, para desvendar direitinho o que ele é e, claro, o que ele não é. E essa é talvez a maior de todas as dúvidas quando o assunto é saúde mental. Entender essa diferença não é só um detalhe, não. É fundamental para saber que tipo de ajuda buscar para cada situação específica. Então, bora direto ao ponto para esclarecer isso. Para a gente descomplicar de vez, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é o aconselhamento e quais são seus pilares. Depois, o grande momento, o versus, aconselhamento contra a psicoterapia. E para fechar, vamos ver como isso tudo funciona na prática, lá na área da saúde, e entender por que essa conversa toda é tão importante. Então tá, vamos começar pelo começo, pelo básico. Para a gente entender o aconselhamento hoje em dia, vale a pena dar uma olhadinha para trás e ver de onde essa ideia toda surgiu. Pode até parecer surpresa, mas acredite, a sementinha do aconselhamento foi plantada há mais de 2000 anos. A famosa frase de Sócrates, conheça-se a ti mesmo, é basicamente a essência de todo o processo. É uma jornada para dentro, para entender as próprias motivações, os próprios desafios. Trazendo essa ideia para os dias de hoje, o aconselhamento psicológico é visto como uma verdadeira parceria. O objetivo aqui não é consertar alguém, de jeito nenhum. A ideia é fortalecer os pontos positivos, as qualidades da pessoa, para que ela ganhe mais autonomia e liberdade para tomar as próprias decisões. E o mais interessante é que não existe uma fórmula mágica, uma única receita. O psicólogo Carl Rogers, por exemplo, ele viu o conselheiro quase como um jardineiro. Ele não faz a planta crescer, sabe? Mas ele cria um ambiente perfeito, com a luz certa, a água na medida, para que a própria planta se desenvolva. A ideia é essa: restaurar as condições internas para a pessoa florescer por conta própria. Por outro lado, a gente tem a abordagem comportamentalista, que é mais como um arquiteto. Em vez de focar só no mundo interno da pessoa, ela olha para o ambiente externo. Se um comportamento está trazendo problema, a ideia é ajudar a pessoa a redesenhar suas rotinas, o ambiente ao redor, para construir novos hábitos, mais saudáveis e que funcionem melhor. Então a gente tem o jardineiro e o arquiteto, duas abordagens bem diferentes, né? Mas lá no fundo, o que elas têm em comum? Pois é, existe um DNA que une todo o bom processo de aconselhamento. Vamos descobrir qual é? Bem, o ponto central de tudo é a relação. Não importa a teoria por trás, um bom aconselhamento sempre vai acontecer num espaço seguro, confidencial, onde a pessoa se sente ouvida e aceita, sem nenhum tipo de julgamento. O foco é total, 100% na vida e na experiência de quem está buscando ajuda. E claro, tudo começa com a decisão dessa pessoa de dar o primeiro passo. E agora sim, chegamos na grande questão que a gente prometeu lá no começo. Qual é, afinal de contas, a diferença entre aconselhamento e psicoterapia? Chegou a hora de acabar com essa confusão de uma vez por todas. Olha, muita gente usa esses termos como se fossem sinônimos, mas a verdade é que eles representam processos bem distintos. A resposta curta e grossa é não, não são a mesma coisa. Mas a resposta longa, essa é muito mais interessante. Para ficar fácil de visualizar, pensa assim: o aconselhamento é como ir num fisioterapeuta para tratar uma dor específica, sabe? É focado, é prático e tem um objetivo muito claro ali no presente. Já a psicoterapia, por outro lado, é como fazer uma investigação profunda, quase de detetive, sobre a origem de dores crônicas, olhando para a história, para os padrões que se repetem e que moldam quem a pessoa é hoje. Ok, a teoria já ficou clara. Mas onde é que a gente vê o aconselhamento em ação no nosso dia a dia? Uma das áreas de maior impacto é, sem a menor dúvida, a da saúde. Pense numa pessoa que precisa mudar completamente a alimentação depois de um diagnóstico de diabetes, ou um paciente que precisa lidar com todo o impacto emocional de uma doença crônica. É exatamente aí que entra o aconselhamento em saúde, ajudando a criar novos hábitos e a encontrar forças para se adaptar a uma nova realidade. E vamos ser sinceros, mudar não é nada fácil, né? Primeiro vem a decisão de mudar, que exige muita consciência e motivação. Depois vem a parte prática de colocar a mão na massa, que pode ser cheia de obstáculos. E por fim, o que talvez seja o maior desafio de todos: transformar essa mudança num hábito que dura e não só num esforço de uma semana. Para que essa mudança realmente aconteça, a relação com o profissional de saúde se apoia em 3 pilares. É preciso ter informação clara,
que é a parte pedagógica, é preciso um suporte prático para superar os desafios, que é a ajuda, e, o que é fundamental, um apoio emocional que dá aquela segurança para seguir em frente. Certo, a gente já viu o que é, como se diferencia da terapia e como funciona na prática. Mas, se a gente juntar tudo isso, qual é o verdadeiro impacto? Por que o aconselhamento é uma ferramenta tão poderosa assim? A importância disso é imensa, e por 3 razões muito simples e muito humanas. Primeiro, porque o que a gente faz todo santo dia define a nossa saúde. Não tem para onde correr. Segundo, porque ninguém deveria ter que passar por um processo de mudança tão difícil sem nenhum apoio. E terceiro, porque cuidar da saúde não é só cuidar do corpo, né? É também cuidar da mente e das emoções que vêm junto com tudo isso. E assim a gente volta lá para o começo, para o conheça-te a ti mesmo. Entender essas ferramentas já é um primeiro passo gigante. A reflexão final que fica é, sabendo que o apoio existe e que a mudança é sim possível, qual poderia ser o próximo passo na jornada do próprio bem-estar?